Vamos lá. Então, o primeiro são os medos, né? E eles provêm principalmente dos medos sentidos por quem? Adivinha? Pelos seus pais, pela sua família, pelas pessoas que você gosta, né? Os queridos, os amigos, seus professores, né? Então, a sua ancestralidade. E aí, você, na verdade, os nossos pais, né, família, professores, vão transmitindo aos filhos, né? Então, chega na gente, né? E claro que muitas vezes, e é isso mesmo, é de forma inconsciente, né? E que está pensando até o contrário, ele está pensando que está preservando, né? Que está ajudando. Se você coloca medo no seu filho de atravessar a rua, você pensa que você está preservando, né, a vida dele, né? Porque ele pode sair, pode atravessar a rua, ser atropelado e morrer. Né? Então, se educa muito através do medo. E aí acaba colocando medo na pessoa, medo de viver, né? Eu conheço uma pessoa que, pessoa maravilhosa, mas é isso, né? Já tem fazer quase 50 anos e tem muito medo de tudo, né? E passa isso pro filho. Então, não sei, não tô falando com essa pessoa agora na época do corona, tenho até medo de falar com ele, né? Porque deve estar num pânico total, né? Com o vírus. Já tinha medo de tudo, né? Medo de sair, medo de atravessar, medo de viajar. Não, daqui eu não saio, da minha cidade eu não saio, não. Não, porque você é louco, você viaja por aí, você vai pro Egito, e se isso acontecer, e a bomba e tudo, sabe? É uma pena de ver, gente, sabe, assim. Então, e isso porque passou de pai para filho da família, e como essa pessoa é o caçula da família, né? O caçula tem aí um certo, né? Depois até a gente vai falar sobre isso, vou convidar alguns consteladores para poder falar sobre essa questão do número dos filhos, né? Qual a posição de cada um. E esse é um caçula. Só um exemplo aqui, tá? Bom, então os nossos ancestrais transmitem, né? Aí transmite, claro, transmite a sua visão do mundo e dos acontecimentos. A gente acaba transmitindo isso para os filhos, né? Então, todos os pais, né, e até os mais atentos, né, eles produzem esse efeito. Começa a pensar sobre isso, você que é pai, você que é mãe. Então eu comecei a refletir muito sobre isso com relação à minha filha, né? E quais os medos que eu sem querer passei para ela, né? Quais as visões de mundo que eu sem querer passei para ela. Por exemplo, o simples fato de dizer uma criança, quando você diz para uma criança, você quer tranquilizar e você fala, ó, não precisa ter medo, tá? Não precisa ter medo do raio nem do trovão. Pronto. Você já programou na criança o medo do trovão, do raio. Não é? Porque a gente só diz isso para uma coisa que vai causar medo. Você não vai dizer para a pessoa, para a criança, olha, não precisa ter medo da maçã, tá? Ou você não precisa dizer para a criança, ó, não precisa ter medo, por exemplo, dessa flor, né? Claro. Quando você diz não precisa ter medo, é porque você já está acionando ali, você acaba acionando no outro, né? Um sistema. Essa simples frase, não precisa ter medo de, imediatamente faz essa criança entender que naquela situação há sim razões de ter medo, né? Então, enquanto você, enquanto mãe e pai, pensava o contrário, né? Pensava que estava afastando da criança esse pensamento, mas não é. O pensamento do medo, mas não é. Acaba ativando. Entretanto, isso também pode se dar de maneira mais sutil e não passar por essa linguagem oral, não é? Então, essa linguagem não verbal também, que as crianças percebem muito a linguagem não verbal, não é? Que eu digo, a gente educa os filhos, as crianças, né? Nós como pais, né? Mães, professores, tudo, educa pela atitude e pelas percepções. Elas sentem. Se você é mãe e quer esconder o medo do teu filho, não adianta, ele sente, ele percebe os seus medos, né? As crianças são perceptíveis aos medos dos pais, que os pais experimentam só de ver uma atitude dele, né? Uma atitude do pai ou da mãe, como por exemplo, a fobia da multidão nos centros comerciais, né? Então, tem pais que não expressam para as crianças, né? Mas elas registram isso, né?
e elas começam a sentir por conta própria. O pai sentiu, a mãe sentiu, ou a mãe que sente o medo de dirigir, de aprender a dirigir, né? E medo de coisas, medo de andar de trem, sei lá, de avião, enfim, né? Os medos também, eles se constituem ao longo da nossa vida, de acordo com as situações que nós vivenciamos. Então, como por exemplo, acidente de carro, ou os lutos, ou você foi demitido do emprego, foi, né? Nossa. Ou separações, divórcios, agressões verbais, agressões físicas. Tudo isso, né, são situações que, é claro que podem fragilizar uma pessoa. E aí a pessoa ser fonte daí desses medos, né? Medo de acidente de carro, medo de perder o filho, né? Então, medo disso, de aquilo, medo do marido largar, da esposa, né? Então, tem gente que está vivendo processos aí de dependência emocional, onde a gente vê, né? Ontem mesmo estava conversando com uma pessoa, a pessoa não ama, não quer, não suporta o marido, mas tem uma dependência emocional tão grande, e tem tanto medo, né? E tem medo de sair daquela situação. E os medos, eles bloqueiam a vida das pessoas e você não vai se realizar. Tem que olhar para esses medos aí. Não adianta você ficar empurrando com a barriga. O que vai acontecer? Você vai desenvolver sistemas de doença no teu corpo. E aí, se você for correlacionar isso à questão emocional, não é? Eu sempre cito Gasparetto como um grande exemplo para mim, né? Então, ele fala muito sobre a metafísica, né? Da doença, enfim, mas não é só ele. E a gente sabe que o medo O que vai acontecer com a pessoa que sente muito medo? Inclusive, estava falando até hoje isso com uma amiga, né? É uma emoção, um medo desequilibrado vai afetar o teu rim, né? Então, se você sente insegurança, com medo do futuro, não sabe o que vai acontecer amanhã, e se eu sair daqui, e se eu fizer isso, meu Deus, vai andar desassossegado, né? Com preocupações. Em algum momento você vai sentir dores nos rins, tá? Sabe, angústia, essa confusão. Em algum momento seu rim ele vai dar um sinal aí, tá? Então, essa questão do medo é algo muito que a gente tem que ter um olhar para isso, tá? Tem que ter um olhar, entender como o medo bloqueia a vida, não é? E por que esses medos estão aí? O Ho'oponopono ele vai te ajudar a limpar essas memórias, se você realmente quiser e quiser mergulhar, né, de cabeça. Como eu já disse, não ficar que nem um papagaio repetindo as frases e não adianta nada se você não entender o mecanismo, se você não se entregar e se você não quiser fazer a sua parte, tá bom? Continuando aqui, os valores também interferem diretamente na direção e na organização da sua vida. Todo mundo possui entre 5 e 10 valores, vai. E eles constituem as bases sobre as quais você leva a sua vida. O inconveniente é que alguns deles podem ser limitadores ou podem ser inadequados. E isso vai bloquear a sua evolução também. Por exemplo, uma doutrina muito rígida, tá? Doutrina rígida, você lembra do quê? Religião, né? E, por exemplo, você querer ser sempre essa pessoa boazinha, maravilhosa, né? Você é sempre a boazinha para sua mãe, para seu pai, para a vida, para um amigo. Você é maravilhosa, né? Então, a pessoa que nunca diz não, a pessoa não quer fazer um negócio, né? Mas ela não sabe falar não, porque ela vai desapontar o outro, ela não quer desapontar o outro, né? Então, ela não diz a verdade. Ela, ai, que legal, tá bom, então vamos. Vai por dentro toda quebrada. Mas ela não vai dizer não, porque ela é a boazinha, né? Então, eu que não quero estar nesse lugar, eu falo não mesmo, sabe? Eu já fiz muito disso, né? Ai, tá bom, vai, vamos lá, mas eu não quero ir, mas a pessoa insiste, ai, poxa, ela é minha amiga, ai, vamos ficar em casa, ai, não sei o quê, mas a alma não quer ir, aí você vai lá, faz o quê? Se quebra todo por dentro para poder atender e para poder ser a boazinha, o bonzinho, né?
Bom, e aí a maioria dos nossos valores, eles decorrem, né, daqueles cultivados pelos nossos pais. Então, na maior parte do tempo, eles são até uma mistura de valores de pai, do valor da tua mãe, né? Claro, você sempre tenta agradar quem primeiro, não é? Qual é a primeira pessoa que você quer agradar para ser aceito e amado? Mamãe, e depois papai. Você pode até dizer que não. Você fala, ah, não, tô nem aí, minha mãe é. Você tá falando isso agora, né? Mas lembra ela na sua infância, assim, não. Na adolescência, não é? Quem não quer ouvir um elogio da mãe, a mãe falar que tem orgulho do filho, né? Ai, meu Deus, mas não, né? Não fala, não fala. E você quer agradar. E o pai, então, meu Deus do céu, pai, né? Você quer ser o orgulho do pai, né? O pai fala, ai, minha filha é meu orgulho, meu filho, né? Você quer se encaixar ali. Mas, isso totalmente é inconsciente, não é? Você quer obter o reconhecimento deles, o amor, mas tudo isso é inconsciente. Então, por isso que a primeira coisa que você faz quando escuta isso, você fala, imagina, eu não, você nega, né? Mas tá no teu inconsciente ali. Porém, certos valores, eles podem também se desenvolver no longo da sua vida de acordo com as vivências e a experiência de cada um, não é? Então, outro ponto são as crenças, né? Que essas crenças, elas são informações não verificadas e muitas vezes nem são verificáveis, né? Que você considera como verídica. Pronto, é aquilo e acabou, né? E essas crenças, elas provêm, na sua maioria, da educação, ou seja, de novo, papai e mamãe, da família, dos amigos, professores, as pessoas queridas, né? Padrinho, madrinha, sei lá, né? E outras crenças, elas se constroem também ao longo da sua vida, conforme os seus êxitos, os seus fracassos, as situações que você defrontou aí, né, deu de cara, né, com isso. Essas crenças são elementos com os quais o indivíduo compreende e vai modelando a sua vida. Pode ser, por exemplo, que a crença de que o mundo é perigoso, é a crença de que nunca se deve manifestar suas emoções, ou a crença de que a gente não tem nenhum valor, ou a crença de que existe uma justiça divina que vai te julgar, vai te mandar para o inferno, para o purgatório, né? Ou a crença em tantas coisas aí, que o sexo é sujo, é feio, é pecado, é errado, né? Uma crença, ela muda toda a tua maneira de enxergar e compreender a vida, né? Sabe? Então, uma crença pode construir toda a sua vida ou destruir. Então presta atenção se as crenças que você tem aí, realmente, né, se ela é verídica. As crenças, elas podem adquirir muitos aspectos diferentes. Um dos mais conhecidos é a crença religiosa, ou seja, né, por exemplo, a pessoa não tem prova da existência de um Deus, vamos dizer, não tem prova, né, da existência de nada, mas ela tem fé. E essa fé, muitas vezes, é indestrutível, não é? Então, a gente sabe que nesse mundo já aconteceram muitas mortes, não é? E um número muito grande, não é? Em nome da religião. E isso mostra a que ponto as crenças podem ser poderosas. Então, um grupo de pessoas já tomaram cicuta, né? Veneno lá, tudo junto. Foi o que aconteceu com aquele lá do Jim Jones, né? Já ouviu falar? O que aconteceu sobre esse líder religioso, né? Depois você pesquisa sobre isso, tá? Então, tá vendo como a crença é poderosa, né? Então, esses valores e crenças harmoniosos podem atrair situações até legal para você e para sua evolução. Compensação, medo, valores, né? Crenças deformadas, porque as crenças positivas, né? A crença, por exemplo, de que tudo sempre vai dar certo, de que sempre vai ter uma luz, né? A crença de que em um momento a coisa se equilibra, sabe? Essa crença de que existe algo que é invisível e que está por nós aqui, né? Algo invisível que está por nós e que buscamos esse equilíbrio. Esse tipo de crença traz um aspecto muito positivo.
enquanto que crenças que limitam a tua vida, né, vai deixar você sempre nesse ponto aí estagnado, ok? Vou terminar por aqui, falando sobre muitos assuntos hoje, já passaram de 15 minutos, e você faça a oração original do Ho'oponopono, ok? E vai refletindo sobre isso, a gente volta amanhã em mais um trabalho aqui de reprogramação. Um beijo e a gente se encontra já.